Glossofobia não é o seu caso. Você só tem medo. Só? Você tem medo de falar em público? Glossofobia é a fobia de falar em público, mas não é o seu caso. Eu posso apostar. O seu caso é só medo. Só medo. Nesse vídeo eu vou te explicar isso com mais detalhes e vamos logo, porque está tudo acontecendo agora. Olá, eu sou Eduardo Mesquita, psicólogo, palestrante e professor. Em minha área de atuação, meu tema principal é comunicação. Eu ministro um curso de oratória há mais de 25 anos. Já tive muitos milhares de alunos nesse curso. Gente que chegava falando do medo de falar em público, gente que chegava falando dos seus sintomas e que eu tenho a felicidade de poder falar isso com toda tranquilidade. Gente que sempre saía do curso muito melhor do que tinha chegado. Por isso, eu vou nesse vídeo te explicar sobre a glossofobia, que é a fobia de falar em público, e eu vou te mostrar que você não sofre disso. Não. Seu caso é só medo. E eu sei que na hora que você leu isso, ouviu isso, deu um estalo na sua cabeça, e você pensou, só? É, só. Porque quem sofre de glossofobia tem uma situação muito mais delicada para lidar. Enfrenta muito mais dificuldades que você e merece uma atenção muito mais profissional que você. E por que eu digo com tanta segurança que você não é uma pessoa glossofóbica? Claro que eu não posso assegurar 100% de certeza disso. Mas as chances de você não estar enfrentando essa situação são gigantescas. E mais, as chances de você estar vivendo uma outra situação muito mais suave, muito mais tranquila, também são gigantescas. Quando você viu o nome desse vídeo, você viu um termo, glossofobia, que chamou a sua atenção? É grande, né? É chamativo, né? Talvez você até tenha chegado a esse vídeo porque você fez uma pesquisa a respeito desse termo na internet e aí você viu o nome do vídeo. Aí você se interessou e aí você ficou intrigado ou intrigada por eu dizer que você não sofre disso. Até porque na hora que você viu o termo glossofobia, você marcou bingo na cartela e pensou, pronto, eu tenho isso, é isso o meu problema. Como que eu resolvo? Então calma lá, Padawan. Vamos entender isso primeiro, vamos entender você e depois vamos buscar soluções. Uma coisa de cada vez. O medo de falar em público é um dos medos mais comuns que existem. E você já deve ter ouvido a respeito disso várias vezes. Eu estou falando de medo, que é diferente de fobia. Eu vou te explicar isso daqui a pouco com mais detalhes. Fica calma. Ou fica calma. Existem inúmeros cursos de oratória no mundo, além do meu. E muitos deles, a maioria absoluta, quando vai fazer a divulgação, quando vai fazer o comercial, cita essa questão de ser um medo comum e comenta sobre pesquisas que foram feitas a respeito do tema. E são pesquisas sérias. São pesquisas que se tornaram muito famosas porque os resultados foram surpreendentes na época. Até hoje, tudo bem, muita gente ainda fica surpresa com esses resultados, vamos falar a verdade. Em 1977, tem bastante tempo, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos sobre qual é o seu maior medo apontou que 41% dos participantes que responderam a essa pesquisa citavam o medo de falar em público como seu maior medo, antes mesmo do medo da morte, que ficou com 19% de votos. A revista Exame publicou uma reportagem sobre isso em agosto de 2016. Você já viu algum velório norte-americano? Em filmes, ou talvez você tenha estado presencialmente em um. Acontece que tem um momento no ritual do velório norte-americano que é chamado momento da elegia. É um momento que alguém, um parente próximo ou um grande amigo da pessoa que faleceu, vai para frente e tem que fazer um breve discurso falando sobre a pessoa que faleceu.
Normalmente trazendo algumas lembranças, alguns elogios e tal. Olha só que coisa maluca. De acordo com essa pesquisa, então, a maioria dos norte-americanos, quando vão a um velório, eles iriam preferir estar deitados no caixão, ao invés de estar fazendo um discurso falando para o público presente. Loque isso. Outra pesquisa muito famosa foi feita pelo jornal Sunday Times, em Londres, na Inglaterra, que perguntou quais as situações que mais causavam temor às pessoas. Lembra que eu falei que os resultados são surpreendentes? Então se prepara. Falar em público só ficou atrás do medo de enterrar parentes próximos, tipo pai e mãe, ou filhos. O medo de falar em público ganhou do medo de ser enterrado vivo, o medo de cobra, o medo de fogo e até do medo do fim do mundo. Essa foi publicada na revista Super Interessante em maio de 2017. Fizeram uma matéria a respeito disso. Cara, o medo de cobra é geneticamente programado e perdeu. Se você veio assistir esse vídeo porque os termos glossofobia ou medo de falar em público te interessam, pode ter sido por curiosidade ou porque você acha que sofre disso. Então calma, desacelera, mas muita calma nessa hora mesmo, porque tem uma diferença significativa entre as duas coisas. E aí nós vamos ver se você é mesmo uma pessoa glossofóbica. Vamos? Vamos fazer um exercício aqui. Um exercício de imaginação. Eu sugiro que você nesse momento feche os olhos e acompanhe o som da minha voz. Nós vamos fazer isso juntos. Eu vou falando e você de olho fechado vai imaginando, tá bom? Vamos lá. Imagina que você está nos bastidores de um auditório, nas coxias do palco de um grande anfiteatro, ao lado do palco, na parte escura. Coxias são os bastidores de onde você consegue ver o público, mas o público não consegue ver você. Você está ali nos bastidores e olha para a plateia. O auditório está lotado, cheio de pessoas que você conhece, amigos e familiares que você convive. O auditório também está repleto de gente que você nunca viu e nem conhece, que vieram nessa noite assistir você por causa de alguma divulgação ou algo parecido. E no auditório, sentados confortavelmente, temos também algumas pessoas que você já viu, mas não conhece pessoalmente, porque são pessoas famosas, importantes, ricas, belas, perfumadas. Então nós temos os seus amigos e familiares, nós temos gente que você não conhece, gente famosa. O auditório está lotado. Toda essa gente veio para ouvir você, ver você, assistir você. Você ainda está de olho fechado. Continua de olho fechado e vai imaginando a cena. Você está ali aguardando para ser apresentada e para começar a sua fala. As pessoas do auditório já estão envolvidas, já foram aquecidas pelo início do evento e por um apresentador. Elas já aplaudem o apresentador com entusiasmo, dão risada de alguns comentários deles, algumas se mostram agitadas, ansiosas, esperando o momento da sua entrada. Você sabe que na hora que tocar a música tema, vai ser o momento da sua entrada, e a música tema é a Quinta Sinfonia de Beethoven. O auditório lotado não te vê ali nas coxias, você está no escuro. Você vê as pessoas estão muito à vontade, sentadas, aguardando a sua entrada. O ambiente todo está preparado para aquele momento em que você vai entrar, ser o centro das atenções, estar na frente das luzes, e você se concentra, respira fundo, e então tocam as primeiras notas da Quinta Sinfonia de Beethoven. Tan, 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 tan. Ok, nosso exercício terminou. Pode abrir os seus olhos. E presta atenção. Como você está se sentindo? Como você se sentiu enquanto eu narrava a situação e você imaginava o que ia acontecer, antecipava a situação. O que você está sentindo agora? Essas suas sensações vão ser semelhantes às outras que você já sentiu em situações parecidas. Você já passou por isso antes.
Você fez apresentações na escola, apresentações de resultados na empresa, provas orais, defesas de TCC, coisas assim. Você já viveu isso. E a forma como você reagiu nessas outras situações e o que você está sentindo agora me dizem se você é uma pessoa glossófoba ou apenas alguém que tem um medo normal de exposição. Presta atenção no que você sentiu na hora que eu estava narrando aquele momento do palco. A glossofobia e o medo social de falar em público, de se expor, são situações bizarramente diferentes. São situações diferentes em escala e magnitude. E eu estou aqui para te explicar por quê. Vamos começar do começo. A palavra glossofobia é um substantivo feminino. A palavra tem sua origem no grego, glossa. Língua mais phobos, medo. Phobos e Deimos eram medo e terror na mitologia. Os filhos gêmeos de Ares e Afrodite. Glossofobia, língua e medo. Então, traduzindo diretamente, o termo quer dizer o medo de falar. Mais diretamente falando, é o medo de falar em público. Mas, tecnicamente falando, para ser bem preciso na compreensão, glossofobia é a fobia de falar em público. E agora a gente tem a definição correta. E presta atenção que isso é importante. Glossofobia é diferente de sociofobia, que é a fobia de estar em público, em locais cheios. A associação entre as duas é uma confusão comum, porque uma situação que é estar em público e a outra situação que é falar em público estão muito próximas. Apesar da diferença visível. A fobia é um medo exagerado, gigantesco, muito grande mesmo, que causa uma sensação doentia, patológica, de angústia e que não passa. Gera então uma ansiedade extrema. É classificada então como patologia e considerada uma doença psicológica. Não é medo. Não é medo. É muito mais. Trata-se de uma condição que paralisa quem a enfrenta, comprometendo assim seriamente a vida da pessoa. Por isso que eu digo, lembra o que você sentiu na hora que a gente fez o exercício de imaginação da sua entrada no palco. Lembra o que você sentiu? Deixa eu te perguntar, você desmaiou? Você vomitou? Não? Então eu posso te dizer com 100% de certeza que você não sofre de glossofobia, você só tem medo. E de novo você pensou, só? Olha só, eu não estou desmerecendo o seu medo, tá bom? Eu não estou desmerecendo o que você sente, o que você vive, o que você enfrenta, de forma alguma, por favor. Mas eu quero diferenciar uma situação que é social de uma situação que é fóbica. Eu quero diferenciar uma situação que se resolve com técnica, com experiência, com prática, de outra que precisa de acompanhamento médico, psicológico e algumas vezes medicamentoso. Se no exercício de imaginação você desmaiou, vomitou ou sentiu náuseas muito fortes, um desespero muito grande, uma angústia muito grande, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Procura ajuda profissional. Isso é muito sério e pode te causar prejuízos. Talvez já tenha causado na sua vida. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa fóbica, eu não posso falar isso aqui num vídeo. Mas eu estou dizendo que você está enfrentando uma situação que é séria, que precisa de um diagnóstico bem feito e que já te prejudicou muito na sua vida e que não precisa continuar te prejudicando. Você entendeu? Procure ajuda profissional. Faça um diagnóstico preciso. Vamos avançar um pouco mais nessa diferenciação. Uma coisa é você ver um cachorro bravo correndo na sua direção no meio da rua. Isso dá um medo miserável, desperta pânico. Você tem todas as reações de descarga de adrenalina no sangue, sua pressão aumenta, seu ritmo cardíaco dispara, sua respiração fica curta, mas passa. Passa porque depois que o dono do cachorro aparece e prende o animal, por exemplo, depois que você sentar numa sombra, debaixo de uma árvore, num banco de praça, depois que você respirar calmamente, tomar um gole de água, você se acalma e o medo passa. E é causado por uma situação real. O cachorro estava te atacando de verdade, você viu.
A fobia não tem uma causa real, visível. Muitas vezes é uma ansiedade extrema por alguma situação, por alguma preocupação com o que pode acontecer ou não. Então a fobia não é uma coisa lógica. A ansiedade despertada aqui, no caso da fobia, é incoerente com relação ao perigo, é exagerada, é muito maior do que o necessário. Ou definindo bem definido, é excessivo considerando o real perigo da situação. É irracional, a pessoa é incapaz de dar uma explicação lógica para o seu medo. Tem mais, é incontrolável. Quem sofre não consegue simplesmente falar assim, eu vou controlar aqui as minhas reações, o medo que eu estou sentindo. Não funciona desse jeito. E mais, persiste ao longo do tempo e através de diferentes situações. No exemplo anterior, nesse exemplo do cachorro bravo, se fosse uma fobia, que no caso da fobia de cachorro se chama sinofobia, a pessoa não conseguiria sequer sair de casa, porque na rua tem cachorro. Ele sabe que lá fora existem cachorros. É paralisante assim. Ela fica presa. Vamos ver alguns sintomas da glossofobia? O medo do palco, de estar exposto. Evitar eventos que tenham o seu foco em indivíduos do grupo, que alguém vai ser destacado. A boca fica seca. A voz fica tensa, trêmula, fraca. Náuseas, vômitos. Ataques de pânico que podem se consolidar em crises de pânico. Transpiração excessiva, tremores no corpo, descontrole muscular ou rigidez muscular no pescoço e nas costas, regiões onde nós somatizamos muito o nervosismo. Reações físicas e psicológicas como taquicardia, dificuldade de respirar, ansiedade intensa. A capacidade de reconhecer que o medo é irracional, mas não conseguir controlar. E a sensação de que tem o dever de evitar a situação a qualquer custo. Resumindo, existem inúmeros sintomas, eu só apresentei alguns, inúmeras situações que a pessoa vive e enfrenta. E esses sintomas podem então ser divididos, para a gente poder sintetizar isso, em 3 tipos. Sintomas físicos, verbais e não verbais. Pensa numa apresentação, você lá no palco. Sintoma físico, quando surge a descarga de adrenalina e cortisol na corrente sanguínea, a pessoa enfrenta aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, aceleração respiratória, náuseas, tonturas, enjoos, vômitos, vista turva. Sintomas verbais. A voz da pessoa se torna mais tensa, travada, isso fica nítido. Além do uso de algumas coisas que eu chamo de muletas verbais. Aqueles recursos que se tornam repetitivos e cansativos para a plateia. Além do excesso de pausas desconfortáveis, em que a pessoa parece que está completamente perdida. E os sintomas não verbais? Aqui, a linguagem não verbal, olha isso, se mostra de forma intensa. Tiques, maneirismos físicos, bater o pé, balançar a perna, rodar a aliança, ou então clicar a caneta desesperadamente e olhar perdido, vago, que não encara ninguém. Tudo isso mostra o desconforto da situação. E é nítido, todo mundo entende, percebe. Tentar entender a raiz da glossofobia é um desafio muito grande. Em qualquer fobia é muito difícil definir a origem. A maior parte dos estudiosos afirma que as fobias surgem de traumas que a pessoa viveu e que a pessoa sofreu. E traumas, vamos entender isso, por definição, não são só na infância, pode acontecer na infância, na adolescência e mesmo na idade adulta. Quanto à glossofobia, pode-se dizer ainda que o fato de passar a vida buscando evitar falar em público, fugindo de apresentações, se esquivando de eventos, se demitindo de empresas quando sabe que vai ter que apresentar resultado, fazendo todo o trabalho braçal do grupo para não ter que apresentar, tudo isso acontece. Ou atitudes semelhantes, ao longo do tempo, isso pode gerar um quadro fóbico. De tanto fugir de um medo menor, cria-se um problema muito grande. Fato é que esse medo, que essa fobia de se expor e falar em público, tem sempre um componente importante de autoestima e outro de autoavaliação. A pessoa que se compara depreciativamente com outras pessoas, sempre se considerando menos, menor,
pior, pode estar preparando o terreno para esse medo exagerado. É como alunos que eu tenho nos cursos de oratória, ou no curso Você Vai Falar no Vídeo digital. Eles falam assim, Eduardo, mas você faz isso tão bem. Eu não estou falando que eu sou a maravilha da natureza, a última coca do deserto, mas eu tenho muitos anos de palco, de sala de aula, de palestras, de estudos. Eu subi no palco a primeira vez com 4 anos, 45 anos atrás. E o aluno, nesse exemplo, na maioria das vezes, nunca estudou ou procurou até aquele momento se aprimorar nessa questão de falar em público, melhorar suas habilidades. É como eu começar a treinar corrida e querer me comparar a um campeão olímpico. Isso não funciona, isso só me atrapalha, só me diminui, só me deixa me sentindo mal. Outra característica que pode servir de suporte para esse medo de falar em público, ou para a fobia em casos extremos, é o perfeccionismo. A busca por um resultado perfeito que, sejamos francos, não existe. Perfeição não existe. Sempre existe alguma coisa que pode ser melhorado. Mas mais ainda, a busca por um nível de fala e apresentação que só vem com o tempo, com a experiência, com a estrada, com as cicatrizes, com os aprendizados, com os erros cometidos. Então, essa busca por perfeição, ela acaba por travar e impedir que a pessoa faça, realize, entre em campo. Para você que tem medo de falar em público, eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar a enfrentar a situação, se você colocar em prática. Primeiro, reconhece os seus limites e pede ajuda para superar. Não é vergonha nenhuma e você pode crescer muito na posição de aprendiz. Eu vejo isso nos alunos do Você Vai Falar no Vídeo. Outra, não aceita nunca falar sobre alguma coisa que você não conhece. Fazer uma apresentação sem ter domínio do assunto é até irresponsável, é maluquice. Você se queima e não consegue nada de produtivo. Estuda o material que você for apresentar. Faça pesquisas paralelas de assuntos correlatos. Leia bastante, se prepare adequadamente para falar. Nunca vá sem estudar bastante e sem ensaiar. Ensaie a sua apresentação. Quanto mais você ensaiar, melhor é a sua apresentação. Não existe ensaio excessivo ou ensaio demais. Eu sempre falo no curso que a quantidade média de ensaios para uma apresentação é algo entre 600 e 700 mil vezes. Mas na média, se der para ensaiar mais, beleza. Outra coisa importante, usa roupas, sapatos leves, confortáveis, porque se além do medo, do desconforto, do problema do palco, da exposição, você tiver que se preocupar com decote, sapato novo que está te apertando, salto alto perigoso, gravata que te estrangula, vamos lá, né? Você está pedindo para ter problema. Mas o mais importante de todas as dicas que eu poderia dar para você nesse momento, para você que tem medo de falar em público, é uma só. Corra riscos. Se arrisque, porque ficar lamentando não resolve nada. E esse é o grande desafio e também a grande oportunidade. Corra riscos. Não exagera, não estou falando para você fazer nada amalucado, se expondo a situações onde você vai se prejudicar, riscos grandes demais, mas eu estou falando para correr riscos. Faça pequenas apresentações. Comece a fazer palestra voluntária em escolas, ou na sua igreja, ou no seu partido político. Essas atividades que vão te colocar na frente, se expondo gradativamente, delicadamente, mas de uma forma focada, objetiva. Continuar sem se expor não vai te proporcionar nenhum avanço, nenhuma melhoria. No curso Você Vai Falar no Vídeo, eu ensino para as pessoas, eu mostro, eu apresento uma coisa que eu desenvolvi chamada Jornada da Conquista, que é um processo gradativo de dessensibilização. Um passo a passo para se expor na internet, mostrar a cara na rede e conquistar resultados com isso, fazer negócios, fazer dinheiro. E é possível, e é realizável. E agora você entendeu. Sabe por que você não sofre de glossofobia? E agora você entendeu que a sua situação é muito mais tranquila do que uma fobia, né? É. Entendeu agora por que eu disse que você só tinha medo? Só. Então vai buscar a tua solução. Vai criar os teus resultados. Vai seguir em frente. E como você chegou até aqui nesse momento do vídeo, você entendeu o mais importante. Que esse conteúdo que eu te apresentei aqui tem valor e ajuda na sua vida.
Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que precisam desse conteúdo. Pessoas que precisam mudar a forma de se ver e ver os seus resultados. Pessoas que precisam se expor e conquistar muito mais. Conquistar o que merecem. Manda para essas pessoas e ajuda cada uma delas. Falei? Falei. E você vai falar.